Na verdade, nada é coincidência quando vem da Rússia, né? E acho que filtrados é o termo correto, assim, eu diria controladas as informações, né? Na verdade, direta ou indiretamente, Putin é o responsável pela morte do Alexei Navalny. Para o nosso público compreender, era o principal nome da oposição, a voz mais estridente da Rússia que ousava se opor a Putin. Liderava a manifestação, usava protesto. Redes sociais, ele era um cara bastante irônico, muito deboche, debochado, né? né? Debochado, exatamente. Ele usava as redes sociais dentro do possível na Rússia, né? Usava a internet desde o início dos anos 2000 ali, para denunciar a corrupção no governo Putin, né? Ele nem falava necessariamente de ditadura, autoritarismo, não, era denunciar a corrupção do Putin junto aos oligarcas, né? Que são aqueles grandes empresários que o Putin se aliou lá no início do governo dele. Muitos deles hoje são contrários, inclusive, ao próprio governo Putin. E eu digo direto ou indiretamente o Putin é responsável porque a única informação que se tem que veio lá dessa prisão no Ártico onde ele estava, o Navalny, é de que ele estava caminhando e se sentiu mal e morreu. E de repente. É um deboche, inclusive, a gente dizer isso, né? Ninguém estaria caminhando na cadeia. Na cadeia, provavelmente não tinha saído para um banho de sol, alguma coisa assim, se é que no Ártico tem sol nessa época do ano, né? Mas o fato é que, assim, ele pode ter sido envenenado, porque é o método habitual do governo Putin com os opositores. E já tinha um outro episódio de suspeita de envenenamento anterior, ele né? Ele foi envenenado em 2000, ele estava num voo entre o Alasca e Moscou, ele se passou mal, o veneno tinha sido colocado na cueca. Né? E o avião teve que fazer um pouso de emergência, ele já ficou, né, sem ensinar, ali ficou, enfim, quase em coma, foi levado em coma induzido, daí graças a negociações para a Alemanha, lá ele sobreviveu, fez um tratamento, tem um documentário muito legal na HBO que se chama Navalny mesmo. Muito bom, né? Ganhou o Oscar de melhor documentário, acho que no ano passado, e ali conta que ele começou a pesquisar daí que tipo de substância química, neurológica ele teria, né, sido vítima, e ele consegue, inclusive, conversar com um cientista que criou essa substância. Né? E então ele vai expondo como ele foi vítima desse ataque. Só que ele dizia o seguinte: se eu não voltar para a Rússia, o vitorioso é Putin. E ele volta, então, para a Rússia, depois de curado, enfim, imediatamente que ele pousa na Rússia, ele é preso. Né? Preso, levado, enfim, para as masmorras do regime Putin e condenado a 30 anos de prisão. Desculpa, agora ele é preso, assim, dentro da legislação russa, encontram ali algum tipo de instrumento que... São duas acusações. Uma delas tem alguma questão de peculato, que ele chegou a ser dono de uma madeireira estatal russa, e aí corrupção, né? O crime, digamos, mais fácil de imputar, e um que aí tu não tem o que fazer na Rússia, que é extremismo. Que aí é aliado, é muito parecido com terrorismo, e aí fica indefensável. Existe essa figura na Rússia, ser preso por extremismo. Os opositores acabam sendo condenados por extremismo, subjetivos. Mas o Putin usou muito isso lá na época daquelas guerras no Cáucaso, na Chechênia, em outras áreas ali. Aquelas pessoas que eram presas eram levadas e condenadas a terrorismo. É quando a lei atende não aos interesses da sociedade, mas de um governo, né? Quando ela é utilizada com verniz de legalidade, a gente diz assim, para atender aos interesses de uma pessoa, de um autocrata, né? E a maneira como Putin utiliza, né, o regime utiliza essa questão do envenenamento, né? Encontrei a Rosane de Oliveira no caminho, ela até comentou comigo, mais um suicidado, né? Porque é óbvio que a pessoa ali, tá muito claro que a comunidade internacional já está dizendo, né, que o Putin é responsável. Agora há pouco a União Europeia lançou uma manifestação, a Kamala Harris, como tu dizias também, e aqui a gente tem uma lista grande de pessoas que foram envenenadas pelo governo Putin. Eu estava olhando aqui, nem lembrava de alguns, mas um oligarca, o Roman Abramovich, que foi presidente do Chelsea. Sim, né? sim. Ele manifestou sintomas de intoxicação durante conversas de paz na fronteira entre Ucrânia e Belarus em 2022. Claro que a gente não consegue, né, cravar que foi, mas se levantou suspeita de envenenamento. O agente duplo, vocês devem lembrar, o Sergei Skripal, ele foi envenenado com a filha em Londres. Então, como é que agentes russos, parece uma história de Guerra Fria, parece uma história de filme, né, de espionagem. Ele foi envenenado em Londres com a filha em 2018. Ele era um agente duplo, tanto do Ocidente quanto da Rússia. Né? Um ex-espião também, Alexander Litvinenko, em 2004. Então é uma longa ficha, né, de inimigos do Kremlin que acabam sendo
envenenados. Eu acho, e escrevi agora há pouco em GZH, que é LPG, que jamais a gente vai saber a verdade. E do que exatamente ele morreu, né? É improvável que haja algum tipo de mudança enquanto o governo permanecer né? Até porque o governo vence sucessivas eleições que também ficam... Esse teu ponto é muito bom, porque na verdade vai ter uma eleição agora na Rússia, a presidência, dia 17 de março. É uma das várias eleições que tem este ano, né? Além das municipais no Brasil, Estados Unidos, e talvez um ano aí que tenha mais eleições mundo afora. E tem eleições dia 17 de março, o Putin é o candidato único, né? Os outros opositores estão sendo de alguma forma barrados pela justiça, né? Então, até vou recomendar uma entrevista que está em GZH e que vai estar no DOC de domingo, caderno DOC de 0 hora, com um líder da oposição também, mas aí no caso da Nicarágua, o líder da oposição ao Daniel Ortega, que é o Félix Maradiaga, que mostra um pouquinho como é ser opositor num país, né, que é uma ditadura. A Rússia é um país autocrata, o Putin é um ditador, assim como de esquerda, no caso, o Ortega é um ditador de esquerda, né? Então, eu ia falar isso, Rodrigo. Quando só uma pessoa vence as eleições, decide o que é e o que não é, e todo mundo que é opositor tem um fim semelhante, parecido, tem um nome pra isso, né? A gente gostando ou não, a gente sendo apoiador de direita, de esquerda, tem um nome pra isso. Às vezes a paixão ideológica não nos faz conseguir enxergar, mas tem um nome. E na Rússia, é impressionante como é uma tradição de envenenamento, né, Rodrigo? Isso há 100 anos, né? Desde os czares, né? Rasputin lá no final do século XIX. O Lenin criou um laboratório. Depois do stalinismo, um laboratório para criar veneno para matar o opositor. Impressionante.